mesmo, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo mesmo? Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. Se quiser colocar no PDF, porque acho que eu não avisei lá, por favor. Mais uma oportunidade de conversarmos sobre nós. Porque falar sobre o Cristo é falar sobre nós. Então, falando sobre mim, meu nome é Vitor, né? Atuo como psicólogo e também estou como expositor espírita há 10 anos e atualmente fiquei conhecido aqui nesta região em razão de trabalhos que faço no YouTube, de estudos de Kardec e Joana de Ângeles, estudos ao vivo, dá para participar ao vivo, enviar perguntas, tá? Então todo dia às 18 horas de Brasília, de segunda a quinta-feira tem um estudo, tá? De 1 hora e 15 de duração, além de palestras e tudo mais. Mas mais importante do que o que eu faço ou quem eu sou é a mensagem que eu trago. Porque esta mensagem é uma mensagem que pode ser trazida por qualquer pessoa que venha aqui. Hoje, cabe a mim esta função. Então, tentarei da forma mais limpa possível, da forma mais clara possível, trazê-la da mesma maneira que chegou até mim. Como deixar Jesus tocar nossos corações? E por que alguém tem que vir aqui falar sobre isso? Por que seria difícil permitir que isto venha a acontecer? Qual é o trabalho que nós temos para que Jesus possa, pelo menos as suas palavras e os seus exemplos, possam tocar os nossos corações? O nosso trabalho começa na desconstrução. Desconstrução de imagens que nós temos, desconstrução de imagens que nós solidificamos ao longo dos anos, que nos fazem acreditar em ilusões. Ilusões, por exemplo, dessa imagem aqui. Jesus, sendo um árabe, de nada se pareceria com este indivíduo, no local em que ele nasceu. Jesus, sendo árabe, provavelmente hoje muitas pessoas olhariam torto para ele na rua só pela sua aparência. Então, quando eu desconstruo isso, né, essa imagem ocidentalizada, essa imagem europeia do que é Jesus, eu já começo a trazer ele para uma realidade mais próxima de mim. Uma realidade difícil, uma realidade de conflitos, uma realidade de uma situação complicada, né, contra quem e contra o que ele estava lutando contra uma ignorância já permeada há muito tempo por outras religiões, inclusive a religião de Moisés, que nos ensinou que tudo é pecado, que tudo é difícil, que se nós não amarmos a Deus, Deus abrirá o chão e nos engolirá, que as mulheres têm que ficar em casa, que os homens têm que lutar e tudo mais. E Jesus vem e fala, esquece tudo o que foi dito e entenda que você deve amar o outro como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. São os 2 mandamentos. Então ele tira tudo aquilo que envolvia homem e mulher, porque agora ele está falando com o espírito. O espírito não tem gênero. O espírito não tem essa idade do corpo físico, tá? Então, se você chega aqui um pouco cansado já por 70 anos corridos, ou ansiosa por 12, 13 anos ainda passados, eu te lembro que o teu espírito é imortal e milenar. Então, acalma, neste momento, você não está velho e nem nova demais para nada. Você está no momento certo para colher os frutos que o mundo, neste momento, está trazendo. Acalma o teu espírito e concentra em como deixar Jesus tocar nossos corações. O objetivo principal aqui é tirar as defesas. É ajudá-los e ajudar-me para que possamos enxergar quais defesas impedem que Jesus toque o meu coração e como fazê-lo. Na leitura excessiva do dia a dia, nós não conseguimos mais perceber certas coisas. Imagine, você vai todo dia trabalhar e você pega o seu carro e faz o mesmo caminho e estaciona na mesma vaga e reclama se alguém estacionou naquela vaga, porque aquela vaga é sua. E você faz isso automaticamente. Aí, de repente, você recebe um expositor que vem de fora e leva esse expositor para a casa espírita no mesmo caminho que você faz. E aí o expositor fala, olha que loja bonita. E aí é que você vê essa loja. Porque o caminho que você faz, ele fica automático. Então, você já não percebe certas mudanças. E nós fazemos isso em tudo.
Porque o nosso cérebro vai criando trilhas para facilitar o nosso processo. Eu não tenho mais que pensar sobre aquelas coisas que eu faço repetidamente. Isso é o meu lado animalizado falando. Por isso, se eu chacoalho o saco de ração, o cachorro já vem correndo. Tá ok? Eu ensinei ele e o nosso lado animalizado também pode ser condicionado, ensinado, domesticado, que é este corpo que estamos habitando. Quando eu abro o Evangelho para ler, eu leio as frases que estão ali e elas me tocam profundamente. Depois eu leio de novo. E depois eu leio de novo. E depois de um tempo, toda vez que eu estiver lendo essas frases, eu estou lendo exatamente a mesma coisa. O indivíduo pega uma frase de Jesus, que era para modificar o mundo, coloca no para-choque do caminhão, coloca num adesivo para pôr no vidro da cozinha e fica por isso. Aquelas frases elas vão se perdendo e elas vão se transformando em ditados populares. O indivíduo raramente pensa sobre isso e repete insistentemente. Bom, começamos então a achar que Jesus, ou pelo menos o que os apóstolos escreveram sobre Jesus, ou o que lemos de Jesus nas cartas aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, e qualquer outra noção de que diz respeito do Evangelho já está ultrapassado. E aí, 1800 anos depois, vem o senhor Allan Kardec e dá uma nova olhada naquilo e chama aquilo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí alguns indivíduos gostam do Evangelho segundo o Espiritismo, leem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se esquecem que ele é uma extensão do Evangelho segundo os apóstolos. E existem indivíduos que estudam o Espiritismo, mas que nunca leram o Novo Testamento. Que estudam o Espiritismo e nunca leram o Velho Testamento. E o Velho Testamento é rico de tudo o que nós vivemos hoje. Eu falo isso com conhecimento de causa, pois estudei a Bíblia da Gênesis ao Apocalipse, sem pular nenhum versículo. Deu muito trabalho, né? Deu muita dificuldade, mas tinha todas as respostas de tudo que nós enxergamos no mundo está ali, porque esses conhecimentos ficam no inconsciente coletivo e nós vamos repetindo ele. Eu vou repetindo a noção de Adão e Eva, eu vou repetindo a noção de Josué, eu vou repetindo Ruth e Salomão, eu vou repetindo e não percebo que eu repito isso. Mas como é que eu repito Adão e Eva? O machismo começa em Adão e Eva, por exemplo. É uma leitura simples de enxergar. Se não fosse a mulher comer aquela maçã, nós não estaríamos sofrendo. Então a mulher, por muito tempo, foi deixada em segundo plano. Eu estou sofrendo, eu estou tendo que trabalhar por sua causa. Então você vai lavar minhas roupas, você vai cozinhar, você vai limpar a casa, por causa de Eva que comeu a maçã lá atrás. Está no nosso arquétipo. Quando aquilo começa a ser questionado, que a mulher veio da costela de Adão, essa simbologia perde o sentido e nós entendemos que isso é fabular, uma cobra jamais poderia falar, porque tudo o que é da natureza é da natureza. Se você quer entender natureza, você não estuda o Velho Testamento, você estuda Darwin. Você estuda que tudo o que acontece na natureza não pode dar saltos. Se houvesse saltos, nós teríamos que chamar isso de milagre. E se houvesse um sequer milagre no mundo, nós estaríamos dizendo que Deus preferiu alguém em detrimento de outros. Porque curou aquele indivíduo e não curou o outro. Não pode existir milagre, não pode existir fenômeno nenhum que ultrapasse as leis da natureza. E isso inclui física, química, matemática e energia. Se uma cobra hoje não fala, então em momento algum da história uma cobra falou. Tá claro? Se alguém ouviu uma cobra falar, então nós já sabemos que a esquizofrenia começou lá. Porque Eva era uma psicótica, mas uma cobra não falou com ela. Então eu coloco o olhar naquilo e falo, não, peraí. Deus não pode ter modificado porque eu leio que ele é imutável. E se ele é imutável, ele sempre foi imutável. Se em algum momento lá atrás ele mudou, ele não é imutável. Então, o que nós observamos de fenômenos naturais não podem sofrer saltos absurdos, paradoxais. Ou seja, eu nunca vou ver cair um raio se não houver uma nuvem negra no céu. Tá claro? Se eu faço essa noção de ultrapassar as coisas, atropelar as coisas, é natural que eu a faça também no Evangelho. Então o convite de hoje é olhar para o Evangelho não segundo o Espiritismo, mas o Evangelho segundo os apóstolos e tentar entender a mensagem de Cristo quando ele dizia: como fazer para que as minhas palavras toquem o seu coração e que eu voluntariamente permita que isto aconteça.
Jesus é um mensageiro da palavra de Deus. E uma das leis de Deus é o livre-arbítrio. Nenhum indivíduo que se coloque na posição de te obrigar a nada ou que te doutrine de maneira forçada está atuando no sagrado. Ele está atuando por si. Deus não pune, o amor não pune, isso tudo é libertação. O que te pune é o teu medo, a tua insegurança, o teu egoísmo e o teu orgulho. Se algo nesse momento na sua vida está ruim, a responsabilidade por isto é tua. Não é Satanás, não é o obsessor, não é a tua esposa, é você. E isso é bom porque significa que se todas as situações adversas são causadas por mim, me libertar delas também será causado por mim. A resposta para tudo está nos nossos comportamentos. No Evangelho de João, capítulo 15, de 7 a 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está explicando como ser discípulo de Jesus. Como acompanhá-lo com clareza. Primeiro passo para eu entender o que é um discípulo. O discípulo segue o mestre, onde o mestre for. Seguir o mestre implica passar o que o mestre passa. Olha, eu quero seguir o indivíduo que está ali falando em cima da rocha e que esta noite vai dormir no deserto, mas aí eu vou reservar um hotel na cidade. Não adianta. O que se refere e o que determina um verdadeiro mestre e o que determina um verdadeiro discípulo é eu passar pela experiência prática da coisa, não apenas intelectual. Ouvir o que está sendo dito e repetir o que está sendo dito é muito fácil. Calçar aquele sapato é o que determina se eu vou conseguir aprender, porque não existe uma forma mais concreta de se aprender algo do que pela empatia. Não existe. Onde eu enxergo uma verdade nisso? Quem tem neto sabe empaticamente o que é ser mãe e o que é ser pai. Então, quando o seu filho ou sua filha tem um filho, você sabe exatamente as necessidades que ele vai ter, onde eles vão ter dor de cabeça, onde eles vão cometer falhas e, na maioria das vezes, já vem entregar um manual. Da mesma maneira, tem muitos filhos que odeiam os pais. Eu odeio meu pai, meu pai me deu pouco, meu pai me superprotegeu. Aí ele tem um filho. E aí ele entende o que o pai fez. E aí ele perdoa o pai quando ele vê o que está passando com o próprio filho, ou seja, empaticamente. Eu não consigo chegar para uma pessoa que acabou de perder a mãe e consolá-la de maneira suficiente se minha mãe estiver viva. Não com clareza. Então, quando o indivíduo já perdeu a mãe e encontra outro que perdeu a mãe, ele não faz discurso algum, ele só abraça. Porque ele sabe que nada vai resolver aquela dor. A empatia, então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que, no mínimo, começar a tentar imaginar onde estava o seu pensamento e me colocar nos locais onde ele passou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí eu tenho que entender assim. Ou Jesus estava querendo status, estava querendo ganhar like no Facebook, ou ele tinha uma verdade plena. Se ele tinha uma verdade plena, ele não falou isso aqui, sabe como nós falamos assim? Vamos marcar um dia de sair, vamos, então tá bom. E nunca marca. Passa lá em casa, passo sim, e nunca passa. Não é Jesus. Jesus é um indivíduo que abria sua boca para falar coisas que ele tinha certeza que poderia cumprir. Ele manteve suas promessas em vida e suponho que esteja mantendo elas post-mortem, em espírito. Bom, aí o indivíduo faz assim. Senhor Jesus, faz uma oração antes de dormir. Senhor Jesus, obrigado por tudo, eu te agradeço pela vida, eu espero que o Senhor esteja na minha vida e que tudo aquilo que eu pedi eu venha a obter, porque as tuas palavras se cumprem assim, que assim seja. Aí no outro dia ele acorda para ir trabalhar. Eu não aguento mais esse trabalho. Aí é demitido e não sabe por quê. Porque pediu e obteve. Se é o trabalho que está te incomodando, o trabalho será removido, não por Jesus, mas pela tua energia. Você começa a dizer ao mundo que não quer.
Os seus colegas de trabalho recebem essa energia, você chega de cara feia, você chega mal-humorado, você puxa a cadeira com mais força, você derruba o café e não limpa, e aí naturalmente você começa a se destruir. Não é, olha, você pediu, eu vou te dar. É porque você se conecta com a energia. Então, se eu quero estar em Cristo, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu peço, porque me será dado. Eu não aguento mais o ciúme da minha namorada, eu não aguento mais essa vida. Aí morre. Aí desencarna, chega no plano espiritual, não, mas eu tinha muita coisa para viver. Então, qual que é a palavra de verdade aqui? Nós temos que estar em Cristo, então se a palavra dele tem poder, e a palavra dele se cumpre, nós temos que dar poder à nossa. E tomar muito cuidado com o que desejamos. Mas muito cuidado. Porque o que nós desejamos, na maioria das vezes, é ter prazer ou anular o desprazer. Mas poucas vezes desejamos justiça para nós. Justiça. Imagine se em algum momento você... Pensa em justiça da lei dos homens. Se em algum momento você deu aquela estacionada em fila dupla e não podia, parou numa vaga rapidinho só porque ia descer, usa um software pirata, baixou um livro em PDF que o autor não liberou, foi fazendo todas essas coisas. Então imagine o que é a justiça. A justiça é se hoje, quando terminar essa palestra, você sair daqui, ir lá na delegacia, dizendo assim, olha, eu fiz tudo isso e quero pagar por tudo isso. Você sairia para almoçar? Ou passaria uma noite lá? Essa é a justiça dos homens. A justiça divina é exatamente igual, só que sem falha e sem corrupção. Tudo aquilo que eu estou pedindo, eu estou assumindo um compromisso. Eu estou transgredindo a lei. E eu transgrido a lei quando eu reclamo daquilo que me foi dado, porque eu estou dizendo que Deus errou comigo. E eu transgrido a lei quando eu reclamo do meu atual estado, porque eu não compreendo que o meu passado fez o melhor que pôde para me trazer até aqui. E aí, aos 35 anos de idade, o indivíduo fala assim, se eu soubesse o que sei hoje, eu não teria errado tanto. Como eu fui estúpido na adolescência. O que ele está dizendo? Tudo que nós fomos, nós temos o registro. Não só na memória, mas o registro vivencial no espírito. Então eu preciso da minha criança interior. Eu preciso do meu adolescente interior para que eu seja um adulto estável. Aí quando eu me torno um adulto estável, eu olho para o meu adolescente interior e falo, você é um estúpido. E eu não quero desequilibrar. O adolescente faz o quê quando se sente coagido? Bate porta, fica rebelde, grita, não é? E é isso que a mente começa a fazer. Eu me desestabilizo. Porque eu entendo que agora que eu alcancei um conhecimento, e este conhecimento veio com os erros que o adolescente cometeu, o adolescente agora é o culpado por isso. Quando, na verdade, eu tenho que ter gratidão por tudo que eu fui. Aquele homem da caverna batendo osso, eu tenho que ter gratidão por ele. Se eu fui homem, se eu fui mulher, se eu fui bandido, se eu fui criminoso, se eu fui santo, eu tenho que ter gratidão por toda a minha história. Então eu me conecto verdadeiramente com o meu passado. E fazendo isso, eu me estabilizo como espírito. Mas aí a pessoa fala, assiste uma palestra de repente e fala, eu tô com 70 anos, se eu tivesse ouvido essa palestra aos 30... Eu digo assim, pensa que você bebê, porque daqui a pouco você está bebê, né? Está com 70 anos, mais uns 30 anos provavelmente já está bebê de novo. Você vai pensar assim, ainda bem que eu ouvi essa palestra antes de nascer. Porque é contínuo, é para frente que eu olho. Estou com 70 anos, eu estou velho demais. Não, você já está quase bebê de novo, está novinho. Velho é quem está com 5, 6 anos de idade, que acabou de chegar, ainda tem um caminhão pela frente. Um caminho imenso pela frente. Então você entende que o teu corpo físico passa por esses estágios, mas que o teu espírito não. Ele é contínuo. Se vós estiverdes, se minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Por quê? Porque ele está dizendo, a palavra se cumpre. A causa e efeito se cumpre. E toda vez que a lei natural, a lei divina se cumpre, Deus é glorificado, porque nos dá a certeza e a segurança de que não estamos imersos no caos. Que eu posso confiar que o que eu plantar eu vou colher. Isso é glorificação de Deus. Deus não seria glorificado se houvesse essa inconstância no universo. Se eu realmente enxergasse que existe injustiça. Por que aquele cara é rico e eu sou pobre? Por que aquela pessoa é bonita e eu sou feia? Porque eu enxergo a feiura e porque eu enxergo a pobreza.
Se o meu valor é dinheiro, na ausência de dinheiro eu me sinto pobre. Se o meu valor é família, aquela mesa cheia de gente eu me sinto rico. Correto? E se o meu valor é só o dinheiro e não é família, quando eu estou ali na minha mansão com piscina e tem um monte de gente pulando, eu estou muito chateado. Olha esse povo sujando minha piscina, depois eu vou ter que limpar. Será que tem micose? Pessoa suja, olha, tá pulando de calça jeans. Tá aqui, ranzinza, amargurado, porque o valor dele é o dinheiro. Então eu é que defino se eu sou pobre ou se eu sou rico, se eu sou bonito ou se eu sou feio. Eu é que defino. Porque isso está na forma como eu enxergo isto, e não na forma como me dizem ser. Em João 12, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Bom, lá atrás ele diz que se as palavras deles estiverem em mim, eu posso ser um discípulo. E aqui ele diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo. E eu faço isso? Quando eu falo alguma coisa para uma pessoa e ela discorda, eu não julgo ou eu fico tentando doutriná-la? Não, você tem que acreditar no espiritismo. Ah, não acredito não, peraí, eu vou te trazer um livro aqui com 1019 perguntas e vou ler todas na sua frente. Para te converter. Não, eu vou te convencer que é ridículo o que você está imaginando. Não, senta aqui que eu vou te dar uma aula sobre isso. E a pessoa quer doutrinar, até sobre time de futebol, time de basquete, quer doutrinar sobre política, não aceita. Jesus está dizendo, para ser o meu discípulo, você tem que ter tolerância para com as crenças alheias e com os estados evolutivos alheios. E ponto final. Em tudo que se refere à manifestação de dentro para fora. Qual a verdadeira idade do espírito? Qual o verdadeiro estágio em que o espírito se encontra? Quando você entra numa escola de primeira, segunda série ou maternal, as paredes não estão forradas de cartazes que as crianças desenharam? E não tem um monte de informação visual? Não tem um monte de informação visual? E aí quando você entra numa faculdade não tem nada? A pessoa chega de chinelo com uma mochila nas costas? Simplesmente senta e assiste? Por que isso? Porque o indivíduo precisa da informação visual para memorizar aquilo. Qual que é a representação disso na evolução do espírito? Um indivíduo que precisa entrar em um templo que tem um monte de informação visual. Um monte de santo, um monte de estátua, um monte de vitral, um monte de coisa. Porque aquelas informações, um Cristo gigante pregado lá no fundo, são as informações visuais que ele precisa para compreender a mensagem. Um indivíduo que vem com uma vestimenta X, com um cetro X, com um trono X. Como é que eu vou olhar para isso e falar, saia daí porque você está errado e venha para cá? Como é que eu tiro uma criança do maternal e coloco ela na faculdade? O que eu estou causando com ela? Se não uma desconexão. E por que eu estou achando que todos têm que estar no mesmo local que eu? E por que eu estou achando que eu estou no local certo? O objetivo das palestras espíritas e o objetivo dos estudos é ter certeza que nós estamos no caminho certo, porque senão nós vamos nos tornar fanáticos. Que fica repetindo aquilo tudo com a sensação de que nós temos a religião que vai salvar o mundo. E o que vai salvar o mundo é justamente a ausência de religião e a reconstrução do amor como força plena. O espiritismo será rejeitado, o catolicismo será rejeitado, o islamismo será rejeitado por qualquer pessoa em qualquer situação. O amor jamais. O ateu ama o filho, o terrorista ama o filho, qualquer um ama alguém. No amor nós vamos conseguir unificar a nossa religião. O resto é ciência. O resto é estudo para que nós consigamos nos encontrar no mundo. Então eu entro aqui, e se não fosse aquela foto de Kardec lá na entrada para nortear, talvez eu nem soubesse o que acontece aqui dentro. Mas se eu entro em determinadas religiões, eu sei que eu estou dentro de um templo. O nosso trabalho é não julgar. O nosso trabalho é não apontar o dedo dando risada. É não dizer que eles estão atrasados. É não dizer que isso não pode. Porque nós temos a mesma coisa dentro do espiritismo. Ou não? Não tem pessoa que anda com a foto do Chico Xavier na bolsa como se fosse um santo? E ora para o Chico e não para Deus? E ora para Kardec e não para Deus? Não tem pessoas que cultuam expositores como se fossem bispos ou entidades maravilhosas? Olha, chegou o cara, estende até o tapete vermelho para o indivíduo chegar, não quer relar nele, olha, com licença, senhor. É só um expositor, é só um espírita buscando alguma coisa que deram para ele o microfone, mas se não tivessem dado, ele estaria aí ouvindo. E nós fazemos isso. Então não é o local que eu frequento, mas o estado mental relacional que eu transformo com aquilo. Então você tem espíritas que são ateus,
Não acreditam em Deus, não fazem nada, mas tudo que te norteiam é para caridade, é para ajudar as pessoas, é para melhorar a situação dos indivíduos. Estão lá em laboratórios descrentes de Deus, mas melhorando as vacinas, melhorando as tecnologias para que um cadeirante possa ir e vir com mais facilidade. Ele é menos cristão que eu, que só fico aqui falando de Jesus, mas que quando alguém passa na minha frente na fila eu desejo que pegue fogo. O que eu estou fazendo de verdade para que essas mensagens cheguem em mim? Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Mas claro que isso é impossível. E aí fica a reflexão no seu íntimo. E você, está aqui para quê? Mas, Vitor, como é que eu vou salvar o mundo? Depende do que você chama mundo. Se você chama planeta Terra, vai ser difícil, porque é muito grande. Mas se você chama de mundo o local em que você está existencialmente, você pode começar parando de fumar, parando de maledicência, parando de pornografia, parando de gritar com seu filho, parando de chutar teu cachorro. Você já muda o mundo, porque as pessoas ao teu redor já começam a se sentir bem. E elas falam, olha, que legal, você está indo nesse local e está voltando uma pessoa melhor. Porque às vezes o indivíduo vem para o espiritismo e volta uma pessoa chata, que fica proselitista, dizendo aos outros como eles devem viver. Vai fazer tatuagem, porque tem um lugar lá no umbral que é só para os tatuados, hein? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Pesa no indivíduo, fica tudo pesado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque senão não sei o quê. É essa a diferença. Então não julgue, transforme-se. Modifique o seu mundo e salve o seu mundo. O seu mundo, se hoje é você, eu sou uma pessoa egoísta, não enxergo mais ninguém, então cuide de você. Faça uma caminhada para melhorar a tua circulação e teu coração agradecerá. Você já estará mudando o mundo. Não precisa fazer coisas grandiosas. Uma coisa grandiosa é desencarnar melhor do que encarnou. Porque nisso você glorificou a encarnação e deu o real valor nessa oportunidade. Sair por aí tentando mudar pessoas não é mudar o mundo. É tentar adaptar ao mundo a tua necessidade. E isso não é uma função sagrada. Marcos 12, 29 e 31. O primeiro de todos os mandamentos é: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, por que ainda tem gente procurando? Ele desenhou. Por que ainda tem gente procurando um mandamento maior que esse? Por que ainda tem gente buscando respostas em coisas extremamente desafiadoras e distantes se ainda não conseguimos compreender isso aqui? Estão querendo descobrir se tem vida em Marte, se tem vida em Júpiter. Para que se tem gente passando fome na Terra? Estão querendo descobrir do que é feito Júpiter, do que é feito Marte, se não sabem nem do que é feito o fundo do oceano. Por que nós fazemos isso? E traz isso para a nossa realidade, que não somos cientistas, astronautas, nem nada disso. Por que eu estou querendo compreender como funciona o meu vizinho se eu não sei nem por que eu como tanto? Por que eu não consigo olhar para mim, na minha profundidade? Por que eu fico achando que eu sou o trabalho que eu faço? Eu sou uma pessoa que limpa a casa. Eu sou um neurocirurgião. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada disso. Esse é o trabalho que eu faço. É um trabalho positivo. O neurocirurgião traz de volta uma pessoa porque opera seu cérebro e dá a ela uma condição de viver. E a pessoa que limpa a casa permite que o indivíduo chegue em casa e encontre uma casa limpa e fique feliz. Qual a importância maior no mundo? Exclua-se todo mundo desistir de coletar lixo, onde nós vamos viver? Se todo mundo quiser ser neurocirurgião, quem vai operar meu coração? Nós temos que compreender que existe um movimento aqui que ainda está na ilusão, para depois sair para ficar buscando fora. Tentar entender sua esposa, ficar mexendo no celular dela para saber com quem ela está falando, o que ela está fazendo, não conhece nem a si. Vai querer saber como funciona o outro? O primeiro de todos os mandamentos: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas, vai. Olha um clichê, mais uma frase de caminhão. A pessoa fala isso: não, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E entende isso como uma punição. Não posso blasfemar.
Tem gente que não pode nem falar, ai meu Deus, porque está usando o nome de Deus em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu tô com uma doença. Ame a Deus. Mas meu filho desencarnou com 4 anos de idade. Ame a Deus. Tô passando fome, fui demitido. Ame a Deus. Não importa o que aconteça, ame a Deus. Porque isto é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é ignorar todo o resto e virar um fanático. Mas é jamais desconstruir a sua fé diante de qualquer adversidade. Mas então o Victor está falando de tristeza e na felicidade. Na felicidade o indivíduo se perde também. Está lá buscando uma promoção no seu emprego. E para que ele consiga essa promoção no seu emprego, ele tem que acordar cedo, ele tem que trabalhar, ele precisa que o seu corpo esteja funcionando, não é? Se fica gripado, se fica doente, já está me atrapalhando. Nós vamos sofrendo. Então, o meu corpo funciona para que eu consiga ir trabalhar. Meu cérebro, meu coração, meu intestino, está tudo funcionando. Aí eu ganho a promoção. E eu falo, vou celebrar. E o que eu faço? Pego os meus amigos, que necessariamente não me ajudaram a ser promovido, levo eles para um barzinho e puno meu fígado com cerveja. E o meu fígado, que me ajudou a passar por isso, eu jogo uísque nele, eu faço uma celebração. E eu fico feliz porque eu tive um filho e eu puno meu pulmão com um charuto. É isso que eu faço. Quando eu estou no sucesso, que é o momento em que eu tenho que me conectar e amar a Deus sobre isso, eu vou lá e amo meus desejos. E eu entendo assim, que a celebração para algumas famílias é, olha, tal dia nós vamos celebrar lá numa churrascaria. Aí o indivíduo fala assim, não vou nem almoçar então. Quero chegar lá e dar prejuízo. E senta e come, manda isso e manda aquilo, e come gordura, e come fritura, e vai comendo, e vai se entupindo, e vai punindo o corpo. Aí tem que abrir a calça, porque não aguenta nem ficar respirando. Aí respira, aí toma um cafezinho para dar uma melhorada, e aí come um abacaxi. E fala, olha que dinheiro bem gasto. Está celebrando a vida, punindo quem lhe permite vivê-la, que é o corpo físico. Nós temos esse hábito. Então nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque no momento do sucesso nós esquecemos Deus. E no momento do fracasso nós esquecemos Deus. E nós lembramos de Deus no momento da angústia. Quando eu quero algo, eu faço uma oração. Quando eu quero retirar algo, eu faço uma oração. Mas fazer a oração não é sentar e falar com Deus. Fazer a oração é viver Deus. É a pessoa olhar para você, ver que você está feliz e que você não celebra isso alterando seu sistema nervoso central. Mas que você celebra isso pela gratidão. Celebra isso amando o seu corpo e respeitando ele. Colocando ele para dormir as 8 horas necessárias. Colocando ele para dar uma caminhada no bairro para que ele se restabeleça. Não entupindo as suas artérias com gordura. Não entupindo o seu estômago com fritura. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o teu desejo quer se punir. Então, quando eu permito que o meu desejo fale mais alto, eu estou amando mais a mim do que a Deus. E aí eu fumo, e aí eu bebo, e aí eu uso, aí eu xingo, aí eu falo mal, aí eu grito. Aí eu me arrebento. Então é muito mais simples amar a Deus sobre todas as coisas. É ter um controle pleno do que é vida e lutar contra o que é morte. Mas nós pagamos caro para ir nessa churrascaria morrer um pouco mais rápido. Paga caro para comprar um cigarro para morrer um pouco mais rápido. E aquilo que é de graça, que é dado pela vida, como isto aqui, às vezes a pessoa não vem porque não quer acordar domingo de manhã. Mas se estivéssemos fazendo um churrasco gratuito, ia ter fila. Isso aqui é o banquete. Essa é a verdadeira celebração de Deus. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E eu amo o meu próximo como a mim mesmo, isso significa justiça, não submissão. Olha, eu tenho aqui uma maçã, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então eu vou dar essa maçã para ele. Não, você está amando o próximo mais do que a você. Amar o próximo como a ti mesmo é cortar essa maçã ao meio. Primeiro perguntar se ele quer a maçã. E depois cortar essa maçã ao meio e ficar com uma parte para si. Amar ao próximo como a mim mesmo é ter justiça. É orar para que o próximo tenha as mesmas oportunidades que eu, mesmo que isto represente que eu vá ficar sem a vaga. Isso é amar o próximo. Perdoar os inimigos, amar os inimigos.
não significa trazê-lo para sua casa, mas significa libertá-lo do teu pensamento. Para de ficar pensando nele, desejando mal. Não, deixa. Quando a justiça divina vier, a pessoa se sente juiz de Deus. Deixa ele fazer isso aí, vai ver quando chegar no umbral. Para que desejar isso para alguém, se você não quer para você? Por que não deseja clarificação, que é o que você está buscando? Por que não deseja que a pessoa encontre na religião dela, o mesmo que você encontrou aqui, no discurso de um padre, no discurso de um pastor, ou no discurso de um cientista, que ele saia com a mesma vivacidade que você vai sair de uma palestra espírita? Não deseje que o outro seja espírita. Deseje que o outro tenha o que o espiritismo te dá, e nisso você está amando ao próximo como a ti mesmo. Trazê-lo para a sua vida é amar ao outro, amar a si mais do que o outro. Eu dei esse exemplo em outro local que eu fiz a palestra, e repito aqui. Existe, né? Um grupo espírita lá no Brasil que levava pão para moradores em situação de rua na madrugada. Eles organizavam tudo, 5 da manhã eles já saíam para levar pão para os moradores tomarem café. Pão e café. E levavam pão e café. E levavam pão e café. Em dado momento, os moradores em situação de rua usam drogas, eles também se irritam, são seres humanos, né? Então o humor deles também altera, tem bipolar, tem depressivo, tem todo mundo lá. Ela foi entregar o pão, ele pegou o pão e jogou nela. Eu não aguento mais pão. Você só come pão? É só pão que você gosta de comer? Por que vocês só me trazem pão? E ficou irritado. E a pessoa ficou melindrada, e a pessoa ficou ofendida e chorou, e teve que ser acolhida e tudo mais. Mas isso gerou uma reflexão no dirigente. Então eles começaram a trabalhar para que durante o mês a casa recolhesse alimentos, e uma vez por mês eles chamavam esses moradores lá no salão de jantar e ofereciam estrogonofe, lasanha, ofereciam churrasco, ofereciam uma comida que eles querem comer. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. É dar a ele o que ele precisa, não o que eu quero dar. É diferente. Sair por aí dando caridade, dando cobertor rosa para todo mundo. Às vezes o cara quer um azul. É simples assim. Ouvir o outro. O que você precisa? E ele fala, eu preciso de alguém que me ouça, porque eu não aguento mais comer pão. E aí você fala, então eu vou sentar aqui ao seu lado. E isso modificou o panorama das pessoas. É ouvir o que o teu filho quer. É ouvir o que a tua esposa quer. Não, Vitor, mas eu dou tudo para o meu filho. Você perguntou o que ele quer? Você ouviu se o que ele quer é um smartphone, uma televisão, uma viagem para Barcelona? É isso que o seu filho quer? Não, talvez ele queira fazer balé. Talvez ele queira assumir a homoafetividade dele. Talvez é isso que ele precisa. E você está aí dando para ele exatamente o que você quer que ele precise. O que você quer que ele tenha. Então você não está amando ao próximo como a si mesmo. Se ouvir e ouvir ao outro. Mateus 10, 38. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Tomar a cruz é não reclamar sobre a tua situação. A tua cruz pode ser um filho autista, pode ser a fibromialgia, pode ser um filho com déficit de atenção, pode ser um esposo alcoolista, pode ser uma mãe com Alzheimer. Essa é a tua cruz. Carregá-la não significa se prender a ela para sempre. Ah, eu estou com um marido alcoolista, eu tenho que ficar apanhando. Não, talvez a cruz seja pedir o divórcio e recomeçar a sua vida. É a tua cruz. Então, aquele que não toma a sua cruz e não me segue é aquele indivíduo que, diante da sua adversidade, reclama e põe a culpa no outro. Põe a culpa no médico que deu o diagnóstico do câncer, mas não põe a culpa em si. Ah, é a sociedade, são os enlatados, é o cigarro, é a fumaça, é a poluição, é um monte de coisa, mas nunca é ele. E sempre sou eu. Então essa dificuldade, nesse exato momento da sua vida, essa doença, esse problema, ou o que quer que seja, essa é a tua cruz. Carregar a cruz não é gostoso. Não é gostoso. A cruz que Jesus carregou é uma cruz de madeira. E não é esses MDF de hoje, é madeira mesmo. Ele carregou uma árvore nas costas. Depois de ter sido surrado. Estava exausto. E mesmo assim ele carregou. E dobrou seus joelhos e caiu. E o que ele recebeu foi uma pessoa secando seu rosto. E às vezes é isso que nós vamos receber na nossa trajetória. Ninguém está olhando para nós. Não temos aplauso. Dá a sensação que não estamos fazendo diferença, que não estamos sendo bons o suficiente. E aí aparece uma pessoa e dá um alívio momentâneo e você pensa, nossa, como eu precisava disso. Um sopro. Uma janela que se abrisse.
Então, se foi tão simples o que modificou a minha vida, talvez na simplicidade eu possa modificar a vida dos outros. Não, eu quero um dia me tornar palestrante para falar para um monte de pessoas, porque aí eu vou modificar vidas. Acolha a tua vizinha. Começa por aí. Senta com você de vez em quando e se motiva. Eu sou bonito, eu sou bom, eu sou capaz, eu vou dar conta, Deus me ama. Te lembra disso, porque o teu espírito esquece. Quando você faz isso, a tua cruz ela vai ficando não mais leve, mas ela se torna justa. E você sente que ela é sua. E a pessoa às vezes quer colocar a cruz no outro. Eu quero muito ter um filho, porque eu quero ensiná-lo a ser jogador de futebol. Aí vem uma menina. Não, então minha esposa que cuide, eu vou tentar ter outro. Como se ele fosse tentar ter outro jogando na loteria. Vai tendo filho, aí até me dá um menino. Aí o menino é meu, as meninas você cuida. E isso acontece. A cruz é justamente isso, é a decepção. É a frustração. É aquilo que momentaneamente me pune para me libertar. Pela cruz Jesus venceu a morte. Então é quando eu carrego o meu câncer, entendo o meu câncer, estudo o meu câncer que eu não preciso mais tê-lo. É quando eu entendo o meu diabetes que eu não preciso mais tê-lo. A minha cólica renal, a minha frustração, o que eu chamo de feiura, a autopercepção. Se eu não faço isso, eu não sou digno de Jesus. E algumas pessoas sentem, eu sou cristão, mas na verdade é o indivíduo que está ao lado de Jesus, enquanto ele carrega a cruz, e está lá cheerleader, sabe? Vai Jesus, vai Jesus. Eu sou cristão porque eu torço para Jesus. Vai Jesus. Está gritando ao lado da multidão forças e palavras para Jesus. Jesus não precisa disso. Ele não veio aqui para sofrer por nós. Ele veio aqui, como foi dito, para ser modelo, para dar o exemplo. Então eu não tenho que olhar o que Jesus faz, eu tenho que copiar. Só que para isso eu tenho que internamente entender por que ele fez. Entender que numa injustiça do Estado, ele teve que carregar uma cruz porque a nossa ignorância o crucificou. E ao desencarnar, tornou-se Cristo. Se Jesus tivesse morrido de velhice, ele seria só um profeta. Será que ele era tudo isso mesmo? Será que ele tinha esse poder mesmo? O que o tornou memorável aos olhos daquelas pessoas e é o que nos permite ler sobre ele hoje, é que depois de 3 dias ele ressuscitou. Eles não tinham conhecimento de mediunidade, eles não sabiam que era o espírito dele retornando, então eles imaginaram que Jesus ressuscitou. E nisso compreenderam que ele venceu a morte. Se tivesse morrido de velhice, seria só um novo profeta. Para que eu faça diferença no meu mundo, portanto, eu tenho que vencer a morte. Eu tenho que vencer a tristeza, eu tenho que vencer a descrença, a desilusão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, Lázaro nos traz o texto. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Aí Kardec vem e pega a doutrina de Jesus, que divide em 2 mandamentos e divide em um só, né? O Lázaro, através de Kardec. O amor resume tudo. Porque se eu tenho amor, verdadeiramente, não esse amor de eu amo pizza de calabresa, amor, este amor verdadeiro, eu naturalmente amo Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Só que para isso eu tenho que desenvolver amor. Excelência e instinto elevado à altura do progresso realizado. O meu instinto determina como eu vou agir quando eu não tenho tempo de pensar. Então, quando algo de ruim te acontece e você não tem tempo de pensar, você descobre em que grau está o seu instinto. Você bate o cotovelo no batente da porta. Você pragueja ou você abençoa? Alguém te fecha no trânsito. Você pragueja ou abençoa? Senhor, ensine esse indivíduo a dirigir ou então que esse carro pegue fogo. Que mundo horrível, ninguém faz nada por ninguém. É neste momento. Então isso aqui tudo que vem apresentar, o indivíduo que chega aqui para fazer palestra, o indivíduo que chega aqui para fazer estudo, o que ele traz aqui é a persona dele, é o lado bonito dele. Mas você vai se conhecer e vai conhecer o indivíduo quando ele não tem tempo para pensar e tem que agir. Qual que é a diferença de um espírito superior para um espírito inferior em todos os seus graus que devem ser respeitados? O espírito superior, diante de uma situação a qual ele não tem tempo para pensar, ele responde de forma amorosa. O espírito inferior responde com ódio, com palavrão, com praga. Ele responde com amor. Toda vez que Jesus foi tentado, ele respondeu com amor. E justiça.
tá? Amor não é carinhoso, é justiça. Na situação onde ele é questionado a respeito dos tributos. Então imagine um império, que não é um império pequeno, nós estamos falando de um império romano. Imagine um império que dominava de forma ditadora todo o contexto, e tinha lá os seus publicanos que recolhiam os impostos, e o indivíduo não é igual à Receita Federal, é um indivíduo que fala assim, eu acho que pela tua cara eu vou cobrar um pouco mais. E desviavam dinheiro. E tinham isso. E que quem questionasse isso era acusado, e era crime questionar o imposto. Então eles chegam para Jesus, vejam, não foi num congresso, não foi num seminário, Jesus não teve tempo de preparar a palestra. Eles chegam para Jesus e perguntam, o que o Senhor acha do imposto? Se ele fica do lado do povo, ele se queima com o império. E se ele fica do lado do império, ele se queima com o povo. O que você faria nessa situação, tendo 3 segundos para responder? O instinto dele o faz pegar a moeda, ver que tem a foto, a caricatura de César desenhada nela e fala, tem a cara do indivíduo aqui, essa moeda é dele. Dá a César o que é de César. Essa é a diferença. Ficou isento e agiu com amor. Não puniu nenhum dos lados e nem se prejudicou. Como eu trago isso para a minha vida real? A minha esposa está irritada, então dê a irritação dela para ela, não precisa tomar para você. O meu vizinho é barulhento e indisciplinado, deixe com ele a indisciplina, não precisa tomar para você. Ele ficou a noite inteira ouvindo música, provavelmente agora de manhã ele deve estar dormindo, então eu vou ligar a música na janela dele para puni-lo também. Isso é tomar para si. A diferença é que Jesus fez a indisciplina dele. Ele pagará por isso. O meu desconforto, fazer o quê? Coloca um tampão no ouvido. É o que eu posso fazer. É deixar que o outro seja aquilo. O meu patrão chega causando terror em todo mundo. Deixe o terror para ele, porque ele está aterrorizado. Fique você com a paz. É dar ao outro o que é do outro. É entender que agir com amor é agir com justiça. O que é seu e o que é do outro é do outro. Mateus 5,37. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Assertividade. Vai direto ao ponto. Não fique enrolando. Deixe as pessoas saberem o que você quer. O melindre é maligno por isso. O melindre faz mal. O melindre faz mal por isso, porque ele é maligno. Eu falo uma coisa que o Mackenzie não gosta, aí eu falo para ele, você gostou do que eu falei? Não, maravilha, obrigado por tudo, e me dá um abraço e agradece, e daqui uma semana eu descubro que ele está chateado. Você está chateado com aquilo? Cara, não tô não. Quem te contou isso? A Paula me contou que você está chateado porque eu falei. Aí ele vai lá na Paula. Paula, você foi contar pro Vitor? Não era para contar pro Vitor. Pura e simplesmente porque ele não conseguiu chegar em mim e falar, Vitor, não gostei do que você falou. Era só isso que ele precisava ter feito. Não ia envolver a Paula, não ia envolver eu, não ia envolver o telefone sem fio, e de repente o centro desmancha por causa disso. É bom que normalmente abre outro, né? Os espíritos superiores utilizam bem a arrogância de alguns dirigentes espíritas, porque várias casas espíritas são dissidentes de brigas que aconteceram na casa anterior. Então acaba funcionando positivamente. Mas será que nós precisamos disso? Será que ao invés de falar para minha esposa, eu te amo e estou com medo neste momento, estou com uma fragilidade achando que você vai me trair, e ouvir dela uma resposta, eu tenho que esperar ela sair para fuçar nas coisas dela? Isso é a diferença. Falo, não, eu te amo. Eu falar para o meu filho, eu te amo, eu tenho que dar uma bronca nele porque ele não foi bem na escola. Eu tenho que falar para ele, você não faz nada certo. Isso é natural. Tem criança que vai brincar, se machuca. E aí o pai tá assim, meu filho se machucou e isto me machuca. E ele quer falar, eu te amo e não quero que você se machuque. E o que ele fala? Eu falei para não correr. A criança já está machucada e ainda toma uma bronca. Se uma criança não puder cair e ralar um joelho, quem vai poder? Ela vai ralar o joelho. Ela vai cair. Ela vai derrubar o copo na mesa. Ela vai fazer um monte de coisa errada. O adulto faz isso às vezes. Ou você nunca viu um adulto com o braço quebrado, a perna quebrada, o joelho ralado? Ou que estabanado e derruba tudo em cima da mesa? Várias vezes. Só que é perceber que o que eu quero comunicar é muito mais simples do que aquilo que eu estou falando. Então Jesus diz assim, se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Por isso eu perguntei no começo, tudo bem com vocês? Tudo mesmo. Aí já não foi um tudo tão alto, né? Porque a pessoa fala, tá, tudo bem, mas não tá. E você pergunta, tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo? Cara,
tá difícil. Por que ela não conseguiu falar de primeiro? Porque não quer me incomodar. Então eu pergunto tudo bem, não querendo saber se você tá bem, e você responde tudo bem mentindo para mim. O ideal é que eu não pergunte. Eu só fale, oi, bom te ver. Se eu quiser saber se está tudo bem, eu te pergunto. Mas nós criamos uma rede, né? E brasileiro faz isso muito. Você chega à casa da pessoa, ela fala, quer um copo d'água? Não, não, tô bem. Tem certeza que você não quer água? Não, não, eu tô bem. Ela, então, não, eu vou pôr um pouquinho aqui. Aí a pessoa vai pondo um pouquinho d'água, ela fala, não, então põe o copo inteiro já que você tá pondo. Porque tá morrendo de sede. Mas não quer incomodar. E gera mais incômodo. Porque nós não conseguimos falar com abertura sim e não. Quer comer isso? Quero. Vamos sair para comer um sushi? Vamos sair para comer um sushi. A pessoa tá e queria comer uma pizza. E come aquele sushi, tira foto, mas queria comer uma pizza. E o outro também queria. E aí eu conto uma situação de um casal que eu conheci. Ficaram 30, sei lá, 40 anos juntos. Conviveram um tempão. E a mulher que contou isso, já era uma senhora de uns 70, 80 anos. Ela falou, fiquei a vida inteira dormindo do lado direito da cama para que o meu marido pudesse dormir do lado esquerdo. E depois eu fui descobrir que ele sempre quis dormir do lado direito. Porque nunca conversaram sobre isso. Nunca conversaram sobre isso. Pura e simplesmente porque não conseguiram falar sim, sim, não, não. Quer dormir de qual lado da cama? Eu quero dormir desse, eu também. Então uma semana cada um. Acabou. Olha, seu ronco está me incomodando. Não é que eu não te ame, mas a gente pode dormir em quartos separados? Acabou. Não tem problema. Não precisa ficar se forçando as coisas porque não quer falar, porque vai incomodar o outro. E aí fala pra namorada, ô amor, vamos assistir um filme agora? Vamos. E no meio ela dorme. Porque ela não falou, não, agora eu não posso assistir o filme porque eu estou cansado, então eu provavelmente vou dormir. Aí o cara briga. Na melhor cena você dorme. Aí ela acorda 40 minutos depois e pergunta, quem é esse cara? E é o protagonista. Fala, pô, é nesse sentido que nós vamos fazendo pequenas coisas e elas vão se estendendo para as coisas grandiosas. E aí o dirigente pergunta, alguém quer fazer a oração de abertura? Tem um monte de gente que está assim, eu quero, e não fala. E aí escolhe alguém que não quer fazer, e a pessoa vem, tá bom, vai. Fica todo mundo fazendo uma brincadeira. Quando nós deveríamos, assim, precisar de senha para fazer a oração inicial. Tamanha oportunidade que é. Lucas 16:9. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Usai as riquezas deste mundo ímpio. O que ele está dizendo? Faça do lixo ouro. Faça o melhor com o que você tem, não com o que você espera ter. Eu vou esperar me formar em tal coisa para fazer diferença no mundo. Não espera, faz agora. Eu vou esperar chegar ao aniversário do meu filho para fazer uma surpresa para ele. Faz hoje. Às vezes a surpresa para o indivíduo é estar lá assistindo televisão e você chega com um bombom do nada. Tava andando na rua e te trouxe um bombom. Mais importante do que um presente que ele já espera, porque no presente de aniversário o indivíduo espera uma coisa cara. Então, na pior das hipóteses, ele vai se frustrar. Nossa, uma meia, camiseta. Quando você não está esperando, tudo é maravilhoso. Um bombom tem um preço altíssimo. É nisso que nós vamos entendendo. E eu vou fazendo com o pouco que eu tenho. Olha, Vitor, eu não sei falar bonito, eu não consigo falar na frente das pessoas, mas eu tenho a habilidade de cuidar de criança. Então, cuide da criança durante as palestras. Ajude os pais, ajude a casa, evangelize, cuide de idosos, cuide de pessoas que têm deficiência, faça alguma diferença no mundo, recicle. É o que você pode fazer com a sua falha e com a sua dificuldade. O que me tornou expositor foi minha arrogância, não é minha humildade que me trouxe aqui. Porque eu sentava para assistir palestra e eu achava que a palestra de... Todo mundo não, mas eu achava muita palestra ruim. E eu criticava. Nossa, eu no lugar dele falaria uma coisa bem mais bonita. Olha, se eu tivesse aí, eu tinha feito um slide um pouco melhorzinho. Era isso. Um indivíduo ranzinza, chato, que nada estava bom. Aí me veio à mente pelo mentor. Se tá ruim, faz você. Aí eu fui fazer. Nossa, foi horrível. Foi horrível para todo mundo, para mim, para quem assistiu. Foi literalmente horrível. E eu comecei a entender a dificuldade que o expositor passava. E eu comecei a entender os problemas dele e nunca mais assisti uma palestra criticando. Nunca mais. O que me trouxe aqui, então? Minha arrogância.
Eu ia precisar lapidar a minha arrogância para um dia fazer algo de bom, eu ia precisar de umas 10 encarnações. Então eu peguei minha arrogância que já estava ali e transformei ela em algo positivo. Porque tem que ser muito arrogante para atravessar o oceano, para chegar aqui e achar que eu posso ensinar alguma coisa. Tem que ser muito arrogante para estar aqui onde eu estou. Então por que não fazer isso para o sentido bom? Pegue aquilo que você considera um vício, aquilo que é negativo, e tente canalizar para algo bom. Pegue a tua teimosia e transforme isso em coragem e perseverança. Não vai dar certo, não abre uma casa espírita, não vai dar certo. Não, vai sim, vou lá sozinho. E monta. E aí vão te admirar e vão falar, olha que pessoa humilde e perseverante. E na verdade é teimosa. E usou isso para o bem. Então faça o melhor que você puder com o teu pior e com o pior que existe no mundo e você ganhará amigos. E quando a justiça vier, terá algumas pessoas orando por você e falando, não pune tanto não, ele foi bom para mim, o trabalho dele me ajudou. E aí já ameniza a tua pena, né? E ainda te traz um pouco de alento. No céu e o inferno, capítulo 8, a carne é fraca. Excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. Não importa o que você pense, você dá conta. Tem um indivíduo que, paraplégico, sem conseguir falar, tinha o sonho de escrever um livro, desenvolveram um aplicativo para ele, que pela forma como ele mexia os seus olhos, ele conseguia interpretar as letras, um indivíduo que ficava lá fazendo toda essa leitura, e esse indivíduo lançou um livro. Tetraplégico. Lançou um livro. Então, assim, o que te impede de fazer algo? Não precisa lançar um livro. Mas o que te impede de dar um bom dia para a pessoa? O que te impede de amar seu filho? O que te impede de fazer uma caminhada, de cuidar da tua saúde, de mudar a sua alimentação? O que te impede de melhorar o mundo? A carne é fraca? Não é. Você faz isso numa cadeira de roda, faz numa muleta, faz na cegueira, faz na surdez, faz onde for. Mas cabe a você falar, eu quero fazer. Porque o meu espírito é forte, mesmo que a carne seja fraca. E nisso, se você ainda tiver dúvidas, digite lá no Google Stephen Hawking e você vai ver um indivíduo que não consegue nem abrir a boca direito e que está explicando fenômenos astrofísicos e dificílimos de serem compreendidos. E não desistiu, mesmo com a doença que o acometeu. Já estamos indo para o fechamento, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, novamente Lázaro. O amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Revelação sobre-humana é aquilo que o humano não consegue entender, tá? Não é sobrenatural, não existe nada sobrenatural. Existem coisas que nós não conseguimos explicar na natureza, mas tudo o que acontece é natural e pode ser explicado. O amor que está sendo convidado aqui é este amor só o interior. O amor do sentido vulgar. Desconecte essa noção de falar que você ama. Eu te amo, meu bem, quero ficar com você para sempre. Eu amo sorvete de chocolate, eu amo fazer escalada, eu amo. Cuidado como você usa a palavra eu amo, porque você acaba perdendo o sentido para ela. O eu amo é uma coisa muito pesada. É uma coisa libertadora porque é eterna. E ninguém quer ficar em uma situação que tenha um prazo de validade se ela não for perfeita. Você não quer ficar preso para sempre. Você não quer ficar com dor para sempre. Mas amado você quer. Então, se esse amor ficar claro para você, claro no sentido de sol interior, porque está aqui dentro querendo irradiar, mas, Vitor, eu não vejo e as pessoas não enxergam. É o que eu disse, você, pelos seus medos, encheu este céu de nuvens negras. Então, para você está nublado. Você se sente na treva. Você fala, eu não sei para onde ir, porque está na sombra. Mas dentro de você tem uma luz que vai te tirar daí. E aqui para fecharmos, em Mateus 5,16, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ele está dizendo que existe um sol interior também. Kardec e Jesus se comunicam porque seguem a mesma linha de pensamento. Se você estuda Kardec, você estuda uma extensão do Cristo. Brilhe vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Um exemplo simples de enxergar isso. Pensa num momento em que você estava com muita dificuldade. Seja fome, seja carência, seja sentindo que não tem amigo, seja o que for. E apareceu alguém e te tirou daquela situação. Uma mensagem que chegou no teu celular perguntando: quer sair hoje? E você falou: ufa. E o indivíduo que está na rua e recebe um cobertor. E a criança que está no orfanato e recebe uma visita. Quando este indivíduo que está na desesperança e que está com muita dor recebe uma coisa que ameniza esta dor, ele enxerga Deus. Para ele é Deus. Para ele é nova esperança no mundo. Para ele enxerga que ele foi acolhido no momento da sua dor. Então aquela criança que não tem ninguém, vê você chegando no orfanato, brincando com ela, ela fica feliz e no dia seguinte quer de novo. Isto é enxergar Deus. Então eu tenho condições de fazer pessoas enxergarem Deus através de atos simples, mas eu não faço isso porque quero fazer o ato complexo. Essa é a mensagem que deixo. Já agradeço novamente pela oportunidade, agradeço pela paciência, agradeço pela educação, agradeço pelo carinho e vos convido a fazer uma oração de fechamento, para que isso aqui saia também da palavra e vá para a emoção. Pode ser? Meus amigos e minhas amigas, o meu diálogo, a minha palavra, é em direção aos seus espíritos. Suas mentes já acolheram a mensagem e agora é o momento de permitir que ela chegue aos seus corações. Convido os espíritos a mentalizarem Jesus, não este Jesus de imagem, mas aquele Jesus que na hora da dor te acolheu. Aquele Jesus que escutou aquela oração há 10 anos ou 10 minutos atrás. Volte àquele momento da desesperança, onde a oração te fortaleceu. Quando ninguém mais poderia te ajudar, lembre-se daquele Jesus. Traga-o para este momento. Traga aquela energia de gratidão. Sinta ela. Aos amigos espirituais, peço humildemente que formem uma corrente energética para que possamos realizar o trabalho deste momento. Espíritos imortais, desta imagem que tens de Jesus neste momento, mentalizem uma rosa branca, sem espinhos, uma rosa bonita, uma rosa perfumada. Mentalize-a no seu peito. Nutra-a com tua gratidão. Coloque nela toda a tua vontade de vida. Regue-a com todas as lágrimas que Jesus enxugou. Deixe-a livre para que os espíritos aqui presentes possam pegá-la. Visualizem neste momento todas as rosas, cada uma delas
subindo lentamente em direção ao alto, no centro desta sala, em direção a uma luz potencialmente clara e fraternalmente calorosa. Todas estas flores formam um imenso, lindo e perfumado buquê. Um buquê de gratidão. Um buquê de amor sincero pelos acolhimentos. Mestre Jesus, tanto temos lhe pedido, tanto temos lhe orado e clamado pela ajuda, e agradecemos a tua presença, porque tua promessa a garante aqui. Neste momento, amado irmão, receba estas flores de corações para coração. Nada queremos a não ser o teu sorriso. Que as lágrimas outrora dolorosas agora sejam libertárias. Que as dúvidas se tornem certezas. Este é o nosso sim. Direto, assertivo. Muito obrigado por jamais desistir de Deus e de nós. Que o perfume deste momento impregne as paredes desta casa e os corações que aqui estão. Obrigado a todos que, direta ou indiretamente, tornaram este momento possível. A cura está acontecendo. O passe é um passe de gratidão. Deixa aqui os teus medos, deixa aqui as tuas dores e siga com a certeza de que a tua missão do mundo é apenas amar, como amou Jesus, como ainda ama e como sempre amará. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus. E que assim seja.